falou, tem esse termo, a transdisciplinaridade aparece nos trabalhos de Piaget, aparece nos trabalhos de Morin e outros, né? quase que simultaneamente. Mas assim, o movimento assim, no nível internacional começou basicamente por volta da década de 80. Então, uma iniciativa da Unesco, né, produziu o primeiro fórum em 1986, Fórum sobre Ciência e Cultura, depois o fórum de Vancouver e depois em Belém em 1992. O que aconteceu nesses fóruns sobre ciência e cultura? Bom, foram convidados aproximadamente 20 pesquisadores, né, de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes partes do mundo, de tradições culturais, né, tanto do Oriente quanto do Ocidente, para discutir ciência e cultura. E o que a Unesco pôde ver desde o início é que reservou nesses fóruns, né, o termo ciência para a pesquisa que era feita basicamente na Europa, né? Ou seja, ciência é uma coisa que vem do Ocidente, é predominantemente ocidental. E o que se via, né? O que se vê atualmente. Mas tem toda uma série de tradições culturais, né? Milenares, né? Que por milênios resolveram seus problemas e que tem um conhecimento incrível que pode ser, que está construído aí, mas que não é o que predomina nos dias de hoje. Bom, então, reuniu-se aproximadamente 20 pesquisadores, cientistas físicos, matemáticos, artistas, filósofos, sociólogos, literários, etc., proeminentes, e para discutir essa questão de ciência e cultura, né? Da supremacia de uma coisa sobre a outra, a predominância em determinadas partes do globo de uma coisa sobre a outra, etc. Bom, e ao final desses fóruns surgiram essas declarações de Veneza, de Vancouver e de Belém. É aproximadamente a partir do primeiro fórum, né, a declaração de Veneza, né, ou seja, reúne 20 pesquisadores durante uma semana, né, e ao final, depois de discutir tanto o que se tem, né, se tem uma declaração, né, em que aparece pela primeira vez aí o conceito de transdisciplinaridade, de atitude disciplinar, transdisciplinar. Assim. Precisamos superar a pesquisa disciplinar. Por quê? Para compreender o mundo do jeito que ele é hoje em dia. E o mundo do jeito que é hoje em dia é altamente complexo. Ou seja, nesses fóruns de 1986, 89, 92, né, o primeiro fórum, nada mais é do que um reconhecimento de que toda a construção de conhecimento, né, a teoria moderna de conhecimento, as culturas, as tradições, tudo isso, todo esse empreendimento, essa atividade humana de construir conhecimento, ainda é insuficiente para dar conta dos problemas do mundo como eles se apresentam hoje. Ou seja, nada mais é do que um reconhecimento de que existe a complexidade, né? E que se a gente ficar dentro da pesquisa disciplinar, vai ser cada vez mais difícil continuar a construção desse conhecimento disciplinar, vai continuar sendo insuficiente para dar conta desses problemas. É daí que nasce uma postura, uma atitude de pesquisa transdisciplinar. Então, o primeiro fórum é o fórum intitulado Ciência e as Fronteiras do Conhecimento, prólogo do nosso passado cultural. Aí surge primeiro a primeira resolução de transdisciplinaridade no grande encontro, né? Os signatários dessas cartas, dessas declarações, como eu disse, são pesquisadores renomados que se reuniram para discutir sobre o tema. Bom, depois tem o Fórum da Ciência e Cultura Sobrevivência do Século XXI, Programa de Sobrevida, e o último em Belém, em direção à ecoética, visões alternativas de cultura, ciência, tecnologia e natureza. Bom,
É só para historiar um pouquinho onde o termo é recente, né? Transdisciplinaridade, como o professor falou, existe uma grande confusão, a gente mesmo tem que tomar cuidado quando fala de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? É muito fácil escorregar nesses termos, assim, mesmo no discurso, professor, a prática são outros 500, né? Mas assim, mesmo no discurso é muito fácil escorregar de um termo para o outro. Bom, então só para tentar, podia ter ficado maior assim. Peço desculpas. Tem mais um ou dois, mas acho que parecido com esse, os outros vão ser maiores. Não dá para ver, né? Bom, aqui é só uma tentativa de esclarecer um pouquinho é só uma tentativa de esclarecer um pouquinho o que é disciplinar, o que é multidisciplinar, o que é interdisciplinar, transdisciplinar, né? Que na verdade é o que o Bazarado chama de as 4 flechas de um mesmo arco, sendo que esse arco é o conhecimento. Então, eu organizei esse esquema do seguinte modo. O conhecimento ali, então ele praticamente costuma estar organizado de modo disciplinar, né? A gente tem todas as disciplinas que vocês estão acostumados, que passaram na sua formação, desde a escola básica até a ensino superior, então tem lá a geografia, a sociologia, a química, a física, isso são os conteúdos disciplinares, né? As disciplinas. Aí tem um conhecimento multidisciplinar, né? O conhecimento de algo mais. Embaixo? Aqui para cima. Sai daqui. Vou ficar por aqui mesmo. Então, conhecimento de algo mais de uma disciplina devido à contribuição de outras é um conhecimento do tipo multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a filosofia marxista, tá? Ela pode ser estudada sob a visão cruzada da filosofia com a física, da economia, da psicanálise, da arte, certo? Ou seja, um conhecimento multidisciplinar é um conhecimento a mais, né? Sobre um objeto que é muito característico de uma disciplina. No caso aqui a disciplina seria a filosofia, certo? Ou seja, são contribuições de outras disciplinas, certo? A um objeto que é muito particular de uma disciplina, certo? Então, isso é muito enriquecedor, certo? Mas isso, ainda que seja um conhecimento de algo a mais que venha contribuir, a finalidade desse conhecimento multidisciplinar, ele ainda fica restrito dentro da disciplina, ou seja, é uma contribuição da física, da economia, da arte, da psicanálise, né? À filosofia, certo? Um conhecimento que resulta da transferência de métodos entre diferentes disciplinas, pode-se dizer interdisciplinar, certo? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, mas ainda assim, tanto o multi quanto o interdisciplinar, né, vai além das disciplinas, a contribuição vai além da disciplina, mas a finalidade desta contribuição permanece restrita, inscrita dentro de uma disciplina muito específica. Vou dar exemplo. No caso de um conhecimento interdisciplinar que resulta
da transferência de método de uma disciplina para outra, a gente pode falar de diferentes graus de interdisciplinaridade. A gente pode falar do grau de aplicação, por exemplo, os métodos da física nuclear aplicados à medicina podem proporcionar ou contribuir na cura do câncer, por exemplo. Ou seja, a gente está pegando metodologia, né, as ferramentas, o conhecimento da física nuclear e aplicando a medicina, certo? Para dar uma contribuição no tratamento do câncer. Ou seja, está restrito à área da medicina lá a finalidade desta contribuição interdisciplinar. A gente pode falar do grau de interdisciplinaridade, o segundo grau de interdisciplinaridade, que seria epistemológico. Ou seja, por exemplo, métodos de lógica, da lógica formal, de alguma lógica formal, transferidos ou exatamente isso, transferidos para, por exemplo, para o direito, por exemplo, pode dar uma contribuição à epistemologia do direito ou contribuições interessantes para a epistemologia do direito. E a gente pode falar de um último grau de interdisciplinaridade, que seria o grau máximo, que acaba, de certo modo, como eu posso dizer, contribuindo para esse Big Bang disciplinar, ou seja, é uma especialização de disciplinas sem tamanho cada vez mais, em função da complexidade dos problemas. O que se vê o que a ciência fez até hoje em dia foi se especializar. Um exemplo assim que me vem à cabeça hoje em dia é o da medicina. Se tu está com um problema no rim, tu não vai no hospital. Se tu está com um problema de intestino, tu vai no gastro, para cada. A medicina simplesmente particionou o corpo humano e cada especialista dá conta de um órgão ou de uma parte do corpo, etc. Bom, então, esse terceiro grau de transferência de métodos pode resultar em uma nova disciplina e, portanto, continua inscrito a finalidade do conhecimento interdisciplinar, continua inscrito dentro de uma disciplina, certo? Por exemplo, professor aqui da física, métodos de estatística, né? Estatística, métodos de estatística aplicados à meteorologia, temos meteorologistas aqui, a bolsa. Então, tem o caos, é uma nova disciplina, uma nova área do conhecimento, etc. E tal, né? E aí a gente pode começar nas disciplinas que não param de surgir mais. Físico-química, bioquímica, sociologia matemática e assim por diante. Certo? Linguística, ou seja, são transferências de método de uma disciplina que, num grau tão alto de transferência, acabam fazendo com que surjam novas disciplinas com suas metodologias, né, próprias daquela área do conhecimento. Transdisciplinaridade é uma coisa que vai além da disciplina. A finalidade está para além da disciplina. Portanto, não é nem multi, nem inter, é trans. Trans no sentido de além. A finalidade da pesquisa transdisciplinar é para além de uma disciplina qualquer. Certo? Então, em seguida, eu vou dar exemplos. Então, assim, a transdisciplinaridade envolve o que está entre, através e além do disciplinar, né, conhecimento disciplinar, mas não dispensa, tá, como se poderia pensar, não dispensa a disciplinaridade e sim a complementa, certo? Então, foi mais ou menos assim que eu organizei uma maneira de explicar a diferença, com exemplos entre disciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Nenhuma dessas coisas se opõe ao disciplinar, e sim as complementam.
elas complementam a disciplinaridade. Tá? Agora falando um pouquinho de transdisciplinaridade mesmo, que é o objetivo da apresentação. Vou dar um exemplo de transdisciplinaridade. Dar exemplos de transdisciplinaridade não é fácil, gente. Tá? De pesquisa transdisciplinar. Para mim, transdisciplinaridade é muito mais uma atitude frente à construção do conhecimento do que propriamente uma metodologia, uma epistemologia, como se poderia pensar. Uma das referências nesse assunto da transdisciplinaridade é o professor Ubiratã D'Ambrosio. Né? Ele tem uma estrutura teórica, um referencial teórico de trabalho, se assim se pode dizer, conhecido, bastante conhecido, que é o que a gente chama de etnomatemática. Né? O que é a etnomatemática? Eu li o livro do professor Ubiratã D'Ambrosio, sei lá, um livro pequenininho, assim, meia dúzia de anos atrás, e fui reler esse livro por conta dessa apresentação, e daí me dei conta que eu não tinha entendido absolutamente nada do que era etnomatemática há 6 anos atrás. Etnomatemática de matemática tem muito pouco. Etnomatemática é uma palavra que é composta por 3 raízes, né? Etno, matema e tica. Tica de técnica, de arte, de ofício, de estilo, certo? E matema do grego antigo, como explica o professor Ubiratã, tem a ver com explicar, compreender, né? E etno não é etnia, é também lá no grego antigo, tradição, cultura e tal. Ticas de matemas em diferentes etnos, ou seja, estilos, modos, artes, ofícios de compreender alguma coisa em diferentes culturas. Pode ser a matemática, pode ser a física. Dentro da etnomatemática está a matemática, dentro da etnomatemática está a física, assim, é um referencial histórico-filosófico que procura, através de diferentes estilos, técnicas, compreender alguma coisa que permeia diferentes culturas, pode-se dizer assim. Então, isto é transdisciplinar. Isto está para além de qualquer disciplina. Transdisciplinaridade tem tudo a ver com transcultural. Bom, voltando aqui um pouquinho, este é o exemplo que me vem na cabeça de transdisciplinaridade. O professor Ubiratã D'Ambrosio, ele é um dos signatários de todas essas declarações de Veneza, de Vancouver, Belém, depois, se eu não me engano, parece que teve uma em Tóquio, certo? E aí depois começaram a surgir os congressos mundiais, internacionais de transdisciplinaridade. O primeiro, se eu não me engano, foi em 1994. Ou seja, o tema é recente. Bom, os 3 pilares da transdisciplinaridade que acabam, de certa forma, determinando a metodologia de pesquisa transdisciplinar, que são a lógica do ter sido incluído, vou falar um pouquinho mais sobre isso, o conceito de níveis de realidade, diferentes níveis de realidade, né? E aqui está, segundo o Basarabi e esse grupo de pessoas que se reuniram para discutir sobre transdisciplinaridade, segundo eles, aqui está a maior contribuição, né? Eles chamam de o que todos chamam de escândalo intelectual promovido pela física quântica. Depois da física quântica,
a forma de conhecer o mundo quântico fica cada vez mais difícil entender o que é realidade depois do surgimento da física quântica. E, segundo essas pessoas, hoje em dia vale muito mais a pena a gente falar de níveis de realidade, de uma realidade única, objetiva, né? Aquela postura filosófica do mundo que a gente conhece como realismo, basicamente. E aí, um outro pilar da transdisciplinaridade é a complexidade, ou seja, uma atitude transdisciplinar, uma pesquisa transdisciplinar que faz muito sentido quando a gente está querendo estudar um fenômeno complexo. Bom, física quântica versus lógica do terceiro excluído. Aqui, um pouquinho técnico isso, mas assim, não é difícil de entender. Com o advento da física quântica e essa coexistência do mundo quântico, do mundo do infinitamente pequeno e infinitamente breve, certo? A física quântica coloca em evidência uma série de pares contraditórios entre este mundo quântico e este mundo macrofísico. Uma série de conceitos que, se a gente tentar entender a partir de uma lógica clássica, do pensamento clássico, a física quântica, a gente começa a ter paradoxos, começa a ratear. Então, pares de contraditórios, eu posso dizer, ou seja, na física, quem já estudou física, né? Isso é a dualidade de uma partícula, né? No mundo clássico, né? Na física clássica, ou as coisas se comportam como onda, ou as coisas se comportam como partícula, corpúsculo. Tem uma trajetória bem definida de velocidade, tem uma posição muito bem definida. Isso aqui é uma coisa que se propaga no espaço, não tem uma posição, né? A gente não faz muito sentido, não faz nenhum sentido falar em trajetória de uma onda. Tá? Bom, e aí surge uma série de pares contraditórios, né? A física quântica coloca isso em evidência: continuidade, descontinuidade, separabilidade, inseparabilidade, causalidade local e global, simetria, guerras de simetria e assim por diante, que de fato são contraditórios e mutuamente exclusivos. Ou seja, se é isso, é porque não é isso. Isto é A e isto é não A, é a negação disso. É mais ou menos assim que a gente vê essas coisas na física. Então, e a lógica clássica, do pensamento clássico, ela tem basicamente três axiomas, que são o axioma de identidade, ou seja, A é A, certo? O axioma da não contradição, A não é não A, ou seja, isto aqui não é isto aqui, certo? E um terceiro axioma, que é o axioma do terceiro excluído, ou seja, não existe um terceiro termo, T, esse T é de terceiro incluído, que não seja A e não A ao mesmo tempo. Ou é isso, e não existe uma terceira coisa que seja as duas ao mesmo tempo. Ou seja, o advento da física quântica, né, o surgimento da física quântica coloca em evidência esses pares de contraditórios, e a lógica clássica começa a não dar conta disso. Certo? Ou seja, a lógica clássica simplesmente evidencia a contradição. Bom, se tentou, depois do surgimento da física quântica, já estava bem estabelecida, etc. e tal, começaram a surgir lógicas não clássicas para tentar, de certo modo, conciliar, unificar,
né, estes pares de contraditórios. Em geral, o que se fazia era mexer nesse segundo axioma. Aí tem um filósofo chamado Lupasco, que mostrou que a lógica do terceiro incluído, veja, não confundam. Antes, isso aqui são os axiomas da lógica do terceiro excluído, uma lógica clássica, isso é o pensamento clássico. Tá? Uma lógica bivalente, né, porque só tem dois valores, só tem A e não A, não tem um terceiro termo, não há a possibilidade desse terceiro termo de existir, um terceiro termo que seja A e não A ao mesmo tempo. Desculpa, gente, falar alto demais, mas eu acho que aprender a falar com o microfone. O professor fala muito sem microfone. Bom, então, Lupasco demonstrou que a lógica do terceiro incluído, que é uma lógica que vai mexer, não no segundo axioma lá da não contradição, e sim no terceiro axioma do terceiro excluído, que ele vai mudar para o terceiro incluído, tá certo? É uma lógica formal, multivamente, porque tem mais de dois valores, e não contraditória. Ele demonstra isso. Essa lógica, que combinada ao conceito de nível de realidade, entre parênteses, resolve os problemas daqueles paradoxos, ou na verdade, dá conta de conciliar aqueles contraditórios. Ele mexeu no terceiro axioma, né? Então, é o seguinte: A é contraditório e situa-se no mesmo nível de realidade de não A. Certo? E a lógica do terceiro incluído vai nos dizer o seguinte: existe sim um terceiro termo capaz de conciliar o A e o não A, tá certo? Só que tem um detalhe: esse terceiro termo não está no mesmo nível de realidade do que A e não A. É daí que vem a ideia de diferentes níveis de realidade, como o advento da quântica, né? E com as lógicas que tentaram dar conta das suas controvérsias, dos seus paradoxos, etc. Bom, então, T não se situa no mesmo nível de realidade, nem de A e nem de não A. É exatamente por isso que ele é capaz, ao mesmo tempo, de conciliar A e não A. Ou seja, existe uma terceira coisa que é ao mesmo tempo onda e partícula. A gente pode saber o que é exatamente, mas como é a cara dessa coisa. Mas, esse T projetado sobre um único e mesmo nível de realidade, né, e aí vem a interpretação de uma das interpretações da mecânica quântica, que é a interpretação de Copenhague, que é uma das mais aceitas no mundo hoje em dia, né, que tem toda aquela questão de colocar o observador para dentro, né, da teoria, né, ou seja, o observador influencia a medida. Então, da forma como eu meço as coisas do mundo real, os meus observáveis, eu projeto, ou seja, eu faço aparecer A ou não A, mas aí eu estou num outro nível de realidade. Só para esclarecer, gente, o que eu estou chamando de nível de realidade? Ou seja, eu estou adotando uma postura aqui que não é realista, é uma postura mais relativista, no sentido de que, em relação à realidade, né, fica cada vez mais difícil com a ciência moderna a gente dar conta ou defender uma postura realista, né, por conta dos resultados que a gente encontra na física, que é a área que eu posso trazer a minha contribuição aqui. Então, deixa eu ir adiante.
aonde entra a complexidade? E o que ela tem a ver com essa lógica do terceiro incluído? A lógica do terceiro incluído, veja, essa é uma lógica já não clássica e isso aqui é uma lógica clássica, né? Aquela do terceiro excluído que eu tinha comentado com vocês inicialmente. De modo algum, a lógica do terceiro incluído, uma lógica não clássica, ela de modo algum, ela invalida a lógica clássica, certo? Ela simplesmente restringe o domínio de validade, ou seja, ninguém, em sua consciência, vai começar a afirmar agora de que existe o dia, de que existe, de que o dia é noite, né? Ou seja, para fenômenos mais simples, né? Essa lógica do terceiro incluído, eu gosto de um exemplo que eu vi no outro artigo, que tem um carro se movimentando na estrada, existem dois sentidos possíveis, não existe um terceiro sentido possível, né? Essa é uma situação simples, que a lógica do terceiro excluído é capaz de dar conta com tranquilidade, ou seja, ou existe esse sentido, que é A, ou existe o não A, que é o sentido oposto, não tem um terceiro sentido, os carros não ficam andando nas estradas no terceiro sentido. Então, a lógica do terceiro excluído é válida para situações relativamente simples, e ela pode ser extremamente nociva quando a gente empreende ela nos casos mais complexos, na medida em que ela se torna uma lógica de exclusão. Por exemplo, fenômenos mais complexos, fenômenos sociais, por exemplo. É difícil tentar empreender essa lógica, só existe pobres e ricos, só existem homens e mulheres, só existem... ela começa a uma série de problemas, porque esses fenômenos são mais complexos. Certo? A lógica do terceiro incluído, então, pode-se dizer que é uma lógica, não sei se é a lógica, mas pode ser realmente uma lógica da complexidade, ou seja, que dá conta de conciliar coisas contraditórias, mas que encontram-se no mesmo nível de realidade. Eu dizia que... me lembrei, desculpe, que às vezes eu não me importo. O que eu entendo por nível de realidade é o sistema invariante frente a algumas leis, né? Então, quando eu mudo de nível de realidade, essas leis, esses conceitos passam a não fazer mais sentido de um nível para o outro. Um exemplo clássico é o exemplo do mundo macrofísico e do mundo quântico. A gente tem que deixar de lado uma série de conceitos que passam a não valer de um nível de realidade para outro. Isso tem implicações fantásticas para a teoria do conhecimento, né? Se a gente estender isso para além da física, para as ciências sociais, tem inúmeras implicações. E para a teoria do conhecimento, tem uma implicação muito importante, que eu acho que a minha apresentação vai terminar em seguida, que é essa questão do... Tá, e o que a transdisciplinaridade tem a ver com o futuro da ciência? Eu acho que o professor José Vicente foi muito feliz, né, em colocar esse título do painel, no ciclo de conferências, que é essa lógica do terceiro incluído, do A, do não A, né? Isso aqui basicamente é a reprodução do clima. Ela implica numa estrutura aberta de conhecimento, certo? E aqui nada impede que a gente considere que possam existir inúmeros ou infinitos níveis de realidade, e que para cada nível de realidade, quando eu saio de um para outro, eu posso ter uma teoria, eu posso construir uma teoria, né, que dá conta de conciliar determinados pares de contraditórios, por exemplo, mas que depois, com o passar do tempo, com a pressão da experimentação, da própria sofisticação da teoria, ela passa a gerar pares de contraditórios de novo, e daí vão ter que surgir novas ideias para dar conta de problemas, novas ideias para dar conta dos problemas que a gente mesmo criou. E não há nada que nos impeça de dizer que esses níveis de realidade podem ser infinitos. E, portanto, eu posso ter infinitas teorias e, portanto, a estrutura do conhecimento como toda essa atividade humana, esse empreendimento humano, ele é aberto por natureza. O que isso implica?
Esqueçam, uma teoria capaz de dar conta de tudo. A ciência chegou num determinado nível de complexidade que a gente viu, nossa, o furo é muito mais baixo do que a gente está pensando. Ou seja, a gente tem que ter, o que a gente pode passar a fazer é começar a olhar para os lados, a ter uma postura mais aberta, mais tolerante, no sentido de, peraí, só um pouquinho, olha só, tudo bem, a ciência construiu todo esse conhecimento, é maravilhoso, né? Ninguém tira os méritos da ciência, mas assim, a ciência pode e deve se abrir cada vez mais para novas formas de conhecimento, né? E não dicotomizar entre ciência e cultura, ou seja, ir para além, né, dessas coisas. É mais ou menos por aí que eu queria deixar a mensagem, ou seja, isso aqui é um artigo, isso aqui são 2 artigos, um em sequência do outro. Esse foi escrito pelo professor Mário Novella, um dos maiores cosmólogos brasileiros que a gente tem na atualidade, e o Hawking, que todo mundo conhece, né, um dos físicos mais proeminentes. Isso aqui é da Scientific American, tá, de 2010, se não me engano. Então, a desconstrução da realidade objetiva, né, novos níveis de realidade podem existir, e a gente terá acesso a esses diferentes níveis de realidade na medida em que a gente tiver uma atitude transdisciplinar que nos permita acessar esses diferentes níveis de realidade por através de diferentes níveis de percepção. E aqui o Hawking também coloca, então, em função dessa estrutura aberta do conhecimento, de que, bom, os físicos tentaram, continuam tentando, mas é muito provável que não consigam uma teoria capaz de unificar tudo, né? Então, o futuro da ciência, longe de estar fechado, está em aberto. Essa é a minha contribuição. Passaríamos agora com o professor Leonardo Brunet. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, vou estar fazendo pesquisador gaúcho. Eu estava encerrado hoje, a gente está às 5 horas da tarde. Pode escolher o projeto. Mas eu pensei em algumas coisas para falar aqui. São coisas muito base da minha experiência, do meu objetivo no trabalho de pesquisa em outras áreas de conhecimento. E também da minha experiência em software livre, que veio desde a base da minha universidade, apareceu diretamente uma alternativa interessante para se trabalhar. Eu falo sobre esses 2 assuntos. Então, a minha formação é de física teórica, ou seja, softwares e computador. Logo que eu terminei a formação básica, doutorado, eu comecei a trabalhar um pouco na área de redes de neurônios. E redes de neurônios na física não tem nada a ver com redes de neurônios na biologia, muito menos na medicina. Que a gente eu chamava de redes de neurônios, era um problema de mecânica estatística. Você conhece hoje professores de spin, que pode ter uma relação de semelhança com neurônios, no sentido de que, olha, algumas regiões eu posso mapear o sistema de spins, como o mínimo. Eu posso dizer, olha, aquele mínimo lá poderia ser uma memória. Então, a ideia que os físicos chamavam de redes de neurônios era isso. Mas se eu largar o sistema e ele evoluir para um mínimo, um ponto de mínimo, um espaço de potenciais, eu vou chegar,
vou ficar parado lá e é como se eu tivesse corrigido para mim. Bom, se a gente conta essa história para um biólogo, ou para um médico, isso está delirando. Biólogos são coisas bem mais complicadas, distintas. E, bom, com isso em mente, eu digo, vou falar com o pessoal da biologia, da medicina, para ter uma experiência prática nesse assunto, já que para não ficar só no nome. Né? E aí, isso foi em 2004, 2003, talvez. Tem pessoal, não vou citar nomes, e eles inicialmente foram muito receptivos, e disseram, olha, a gente tem esse monte de dados aqui de eletroencefalograma, não quer interpretar isso para nós, fazer um modelo e fitar. Bom, dados assim jogados sem uma pergunta não tem o menor sentido, muito menos sem um modelo. Se vocês, quem tem alguma experiência na física, vai dizer, olha, física não é uma coisa tão complicada assim. De fato, o que vocês têm são as leis de Newton, que tem uma versão bem estabelecida, tem uma alternativa bem estabelecida nas equações de Hamilton, etc. Depois vocês têm eletromagnetismo, termodinâmica, mecânica estatística, que não deixa de ser termodinâmica, e física quântica. A cada uma dessas vão botar uma equação, vão dizer, olha, é muito simples, tudo bem, tem que saber fazer conta, tem que saber matemática, etc. Mas a gente se baseia em uma ideia muito simples e busca explicar o que está acontecendo. Faz uma pergunta e tenta resolver essa pergunta a partir desses princípios básicos. Então, chegar numa área e alguém te dizer, olha, tem esses dados aqui, fita isso aí, né, ou faz um ajuste, não tem o menor sentido para quem está vindo da área da física. Bom, eu posso concluir para vocês que realmente não deu certo, isso aí, porque por várias razões, uma das vezes que eu estou dizendo. Depois disso, novamente, falei com o pessoal aí também da área de neurônios, mas de outro lugar, e a conversa foi bem diferente. Olha, estamos observando esse tipo de coisas, né? Não entendemos o que está acontecendo, mas acreditamos que o modelo matemático que tivesse por trás poderia vir a explicitar. Foi quando eu tive o primeiro contato com a bioquímica. A bioquímica é a antítese da síntese da física no sentido que eu mencionei para vocês. É uma selva. Tá? Para quem olha de fora, mas quem está vindo de uma área com poucas equações, a bioquímica é uma selva cheia de moléculas para tudo que é lado, com reações as mais variadas, com alternativas possíveis para rótulos de reação. Então, foi uma experiência impressionante. Né? Partir de uma área, como a física, né, que a gente deriva tudo de algumas equações, para chegar na bioquímica, que tem essa posição completamente diferente. Mas o que mais chamou a atenção, né, nessa relação com o pessoal da bioquímica, é que as perguntas são completamente diferentes. As perguntas que se faz são outras. Para nós entender alguma coisa, não é descrever. Embora muitas vezes a gente tenha que descrever longamente para conseguir ter uma ideia e entender o que está acontecendo. A postura da física em geral é que, olha, eu vou tentar fazer algum modelo, a postura reducionista, né? Vou fazer algum modelo muito simples que tenha os ingredientes essenciais e a partir disso aqui eu vou fazer perguntas, né, e fazer experimentos. Se os experimentos tiverem um resultado legal, ou seja, elas são compatíveis com o modelo que eu estou imaginando, tem meu modelo está legal, eu posso fazer mais perguntas, posso prever coisas. Agora, se não tiver, eu jogo fora esse modelo e faço outro. Mas, enquanto eu não tiver uma postura, não sei se isso é metafísica, mas enquanto eu não tiver uma postura, né, um modelo na cabeça, a partir do qual eu possa fazer perguntas e fazer experimentos, eu não consigo entender as coisas. É só assim que se consegue entender as coisas. Essa troca, né, com outra área, a gente realmente, as
perguntas serem diferentes, os experimentos propostos, né, serem diferentes, é que me chamou a atenção, né, sendo uma experiência enriquecedora, e que acaba muito com a especialização, né? Realmente a gente está misturando áreas diferentes. Bom, então isso com relação à experiência com neurônios, isso aí também faz parte do meu projeto, na verdade. E espero que dê certo. A outra experiência que eu queria relatar é a experiência com relação a software livre. Quando eu voltei do pós-doc, em 94, eu tinha trabalhado com um tipo de sistema de computador que permitia que vários usuários trabalhassem ao mesmo tempo, que a gente comunicasse os comunicadores muito rapidamente, os computadores muito rapidamente. E quando eu voltei para cá, tudo que a gente tinha era um desktop, com Windows, infelizmente, e tinha que, bom, tinha que ter licença, tinha que pagar, não sei o quê, tinha que pagar programa. E, bom, trabalhando no exterior, eu tive essa experiência de ter programas à disposição, de trocar programas com colegas. Eles não têm nenhum problema de patentear isso, de